Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, muito boa noite, que bom estar entrando em contato com você. Hoje no dia 6 de outubro, agora são 10 horas e 1 minuto. Pontualmente estamos entrando em contato no nosso programa Na Sala da Terapeuta. Seja muito bem-vindo. Nosso programa é coladinho com o Gospel Hits. Inclusive, parabéns ao João Pedro pela reflexão de hoje ao falar sobre a oração. Vocês prestaram atenção quanto foi importante o que ele disse sobre oração? Até fiz algumas anotações aqui para dividir com vocês nessa abertura do nosso programa a nível de curiosidade. Pessoal, há um tempo atrás, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa em relação à oração, porque os pesquisadores acreditavam que o cérebro humano, quando a pessoa estivesse orando, ele ficaria mais tranquilo e com menos atividades, como qualquer outro tipo de meditação. Porém, algo muito interessante aconteceu. Quando as pessoas estavam em oração, o cérebro dessas pessoas entraram numa atividade muito maior, porque elas estavam em contato com Deus. E a oração, ela tem algo tão incrível, porque a oração nos faz como se nós pudéssemos tirar de dentro de nós as nossas angústias, as nossas dores. Então orar é importante. Eu, como terapeuta, falo para você, eu que trabalho com as dores das pessoas, o quanto é importante nós falarmos sobre aquilo que nós estamos sentindo. Então, parabéns, João, pela reflexão de hoje. Foi de grande ajuda para mim, pessoalmente, e creio também para os nossos ouvintes. Mas, amados ouvintes, você que agora está aqui prestando atenção, no programa Na Sala da Terapeuta. Eu falo aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E é um prazer poder estar entrando em contato com esses ouvintes espalhados pelo Brasil e até mesmo fora dele. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre os nossos pensamentos. Você sabia que muitas coisas que você gostaria de fazer e você não faz, você se sente impedido muitas vezes, é por conta da forma como você pensa sobre a situação? O assunto de hoje, meus amados, está muito especial, muito importante e foi preparado para você com muito carinho. Já quero abrir aqui o nosso meio de comunicação, o 054, que é o código de área, e você pode mandar o seu contato aqui pra gente no 992015601. E agora vamos ouvir um lindo louvor para iniciarmos aqui o nosso programa. Somos um, com o vocal Coimba e a Joyce Carnassali. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você.
Diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos Deus criou o mundo e tudo era bom, tudo era união, tudo era alegria. Veio o tentador, desunindo os corações, separando o ser humano, divergiu nossas ações. E o mundo à deriva vai andando como vai, como a joia que na vida vai brilhando mais e mais. Somos diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos Somos desiguais em tudo que fazemos, cada um por um e um só Deus pra todos. Em tudo estamos separados, cada um deu seus ideais, mas Jesus aqui chegou E seu amor assim brilhou. Ao morrer naquela cruz, salvação já confirmou. Qual a joia que reluz, seu amor assim brilhou. diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos diferentes. Somos em Cristo. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família.
muito bem, estamos de volta para continuarmos falando sobre esse assunto tão importante que é os nossos pensamentos e de que forma os nossos pensamentos eles contribuem com a gente, nos ajudam, ou se existe alguma forma que eles possam nos atrapalhar. Então esse assunto de hoje é de extrema importância. Todos nós em algum momento já fomos barrados pelos nossos próprios pensamentos ou motivados pelos nossos próprios pensamentos. Então agora 22 horas, 10 horas e 10 minutos, você está aqui ligadinho no programa Na Sala da Terapeuta, e o nosso assunto de hoje é, como eu já disse para você, nós vamos falar sobre os nossos pensamentos, sempre olhando pela perspectiva da inteligência emocional. Assim como esse louvor que você acabou de ouvir, todos somos um, né? E eu já tenho falado para vocês diversas vezes nos nossos encontros aqui sobre essa questão de inteligência emocional e relacionamentos, que eu consigo ser inteligente emocionalmente ao me relacionar comigo mesmo, com as pessoas à minha volta e com Deus. E quando eu envolvo essa questão dos relacionamentos, é importante também que eu entenda um pouquinho mais sobre o meu pensamento, sobre o que eu penso sobre mim, sobre a vida, sobre as coisas à minha volta. Se você parar para pensar, você vai observar algumas coisas interessantes sobre a maneira que você vê as coisas à sua volta, ou sobre como você pensa que as coisas à sua volta deveriam acontecer. Inclusive, sobre essa questão de como nós pensamos as coisas à nossa volta, nós temos a tendência de pensar, de achar que as pessoas à nossa volta pensam como a gente. Ou se não pensam como a gente, deveriam pensar como nós pensamos. Nós temos a tendência de achar que a maneira como nós olhamos o mundo, a maneira como nós vemos o mundo, é a maneira que todos olham. E muitas vezes a gente tem algumas dificuldades por conta disso. Mas por que nós somos assim? A maneira como você vê o mundo à sua volta, a maneira como você pensa que as coisas deveriam acontecer, ou a maneira como você entende que é o certo que as coisas aconteçam, isso na verdade você foi construindo como se fosse um grande livro dentro de você, um código, um regulamento de como as coisas devem funcionar. Só que isso foi sendo escrito dentro de você ao longo da sua vida. Então, conforme você foi tendo algumas experiências, conforme você foi tendo algumas frustrações, alguns sucessos, estas situações fez com que você fosse tirando algumas conclusões e fez com que você entendesse algumas coisas sobre a vida e sobre você mesmo. E muito da forma como nós pensamos sobre nós mesmos, muito da forma como eu consigo olhar para mim e ver o meu potencial, ou olhar para mim e ver as minhas inabilidades, muito disso vem da forma como eu fui ensinado a pensar sobre mim. E esse é um ponto muito importante para nós pensarmos nesse momento, para nós conversarmos nesse momento. Você e eu, nós fomos em algum momento da nossa vida ensinados a pensar sobre nós mesmos. E sabe em que momento que isso aconteceu? Foi lá na nossa infância, enquanto nós estávamos nos relacionando com os nossos pais. Naquele momento, quando você era pequeno, quando você ainda era criança, as experiências que você teve com seus pais, as palavras que eles disseram para você de motivação ou de repreensão, o quanto seus pais acreditavam em você, o quanto eles incentivavam você, o quanto eles dialogavam com você, o quanto carinho existiu nesse relacionamento entre você e seus pais. Essa forma, essa vivência, essa experiência com os seus pais foi ensinando você, ao longo da vida, coisas importantes sobre você mesmo. Pense comigo agora, uma criança que cresceu em um lar em que a todo momento a mãe dizia para ele: não mexe aí, cuidado, você vai quebrar, não faça aí, você vai sujar. Ou quando essa criança fazia algo errado, os pais diziam: você só faz coisas erradas. Há um tempo atrás, eu atendi em meu consultório um homem, um jovem senhor, e ele trazia muitas dores ao longo da vida dele e uma visão muito pessimista sobre ele mesmo. E uma das coisas que ele me relatou no consultório é que quando ele era criança, a mãe muitas vezes dizia para ele assim: você só presta para comer. Você só presta para comer, você não faz nada certo, você não faz nada direito. E ele me contou que ele tinha em torno de 4 ou 5 anos e a mãe fazia com que ele passasse cera na casa.
E ele me disse que a casa em que eles moravam era uma casa muito grande. E então ele me contou que aos 4 anos de idade ele não tinha nenhuma experiência em passar cera na casa. Então ele não passava cera debaixo dos móveis. E quando a mãe olhava debaixo dos móveis e via que não tinha cera debaixo dos móveis, ela o arrastava pelo chão e dizia para ele: você não sabe fazer nada direito. Pense comigo, que tipo de coisas que essa criança foi aprendendo a pensar sobre ela mesma? E aqui eu já abro um parênteses importante. Pais, vocês estão ensinando os filhos de vocês a terem pensamentos sobre eles mesmos. Vocês estão ensinando os filhos de vocês a terem pensamentos que vão colocar eles à frente ou muito atrás em muitas situações. É importante que você entenda que as palavras que você dirige a seu filho, o tom de voz que você usa para corrigir o seu filho, o tipo de expressão que você usa ao corrigir o seu filho, nada disso é em vão. Todas essas ações, de alguma forma, elas estão contribuindo para que essa criança aprenda coisas sobre ela. E uma coisa importante nós precisamos aprender sobre as crianças. As crianças, diferente dos adultos, elas não conseguem separar quando elas ouvem, por exemplo, você não faz nada direito. Um adulto, emocionalmente bem equilibrado, ele conseguiria pensar, não, eu não fiz esta atividade direito, mas eu posso fazer outras atividades corretamente. A criança não. Ao ouvir, você não faz nada certo, porque você não é como seu irmão. A criança ela não consegue fazer essa separação porque ela ainda está construindo a ideia de quem ela é. E ela simplesmente anexa essas informações que os pais falam para ela a quem ela é. E aí nós vemos muitas crianças, adolescentes e adultos crescendo extremamente inseguros. Extremamente se sentindo extremamente incapazes de encarar, por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade, ou de buscar fazer uma entrevista de emprego, ou até mesmo, gente, há um tempo atrás atendi outra pessoa no consultório que me disse, Fran, eu me sinto tão incapaz e tão inseguro que eu não consigo nem me declarar para a mulher que eu amo. Eu a amo há tanto tempo e não consigo dizer para ela, porque eu tenho medo. Pense comigo, o quanto essa questão de a forma como nós aprendemos a pensar sobre nós mesmos é sério. Então, se você é pai, se você é mãe, você precisa levar em consideração que você está educando uma pessoa. E essa pessoa precisa aprender a ter bons pensamentos sobre ela mesma. Ninguém consegue prosperar na vida olhando para si apenas de forma negativa. Ninguém consegue prosperar na vida aprendendo o que não é capaz. E muitas pessoas, muitas vezes, vão procurar terapia para aprender uma nova forma de olhar para si mesmo, para aprender um novo jeito de encarar as situações, para aprender uma nova maneira de ter forças para conseguir se conhecer. Por isso que é importante você que é pai, eu abri um grande parêntese no nosso comentário aqui para falar aos pais, você está contribuindo para a educação de uma vida. Portanto, muito cuidado com as palavras que você diz. E você talvez, querido ouvinte, talvez você tenha na sua lembrança, talvez você traga na sua memória situações que você viveu na sua casa, palavras que os seus pais diziam para você e que hoje parece que mesmo depois de tantos anos, elas ainda machucam. Parece que depois de tantos anos, ficou aquela partezinha, aquele ponto frágil na sua vida. Então, se você hoje se sente inseguro em algumas situações, se você hoje não tem um olhar positivo sobre você, e amados ouvintes, deixa eu contar para vocês. Muitas vezes quando as pessoas vão ao meu consultório, algumas delas chegam para mim e falam, Fran, eu preciso me conhecer, preciso me encontrar. E de vez em quando eu recebo essas pessoas lá, eu dou a elas uma folha e uma caneta. E eu digo para elas assim, eu preciso que você escreva aí nesta folha 10 coisas boas que você saiba sobre você. Eu preciso que você liste para mim aí 10 qualidades que você tenha, que você já saiba que você tenha. E impressionantemente, queridos e amados ouvintes, muitas destas pessoas
não chegam a 6 coisas boas. E existem aquelas que olham para mim depois de algum tempo e dizem: Fran, eu não tenho nada. Eu simplesmente não consigo encontrar nada de bom em mim. É muito importante que você entenda que aprender a olhar para você de uma forma positiva é importante. Aprender a olhar para a vida de uma forma positiva é importante. Não tem como você viver sempre com um olhar negativo sobre tudo. Tem pessoas que, de tanto que elas olham para a vida de uma forma negativa, elas acabam tornando o ambiente à volta delas, muitas vezes, um ambiente pesado. E se você é alguém assim, preste atenção no que eu vou falar para você. Talvez você não quer ser assim. Talvez quando você vê, você já disse. Talvez quando você vê, quando você percebe, você já falou algo negativo, algo que você nem queria dizer, mas quando você percebe, você já disse. Preste atenção. O nosso cérebro, essa máquina maravilhosa e perfeita que Papai do Céu deu pra gente, ele pode se adaptar. Ele se adapta ao positivo, ele se adapta ao negativo, mas também pode se adaptar a um olhar, a uma forma positiva de pensar. Pode se adaptar a um pensamento que seja saudável, a um pensamento que seja otimista. Então é importante que você entenda que o simples fato de você olhar para as coisas à sua volta de uma forma mais otimista é importante. E quando eu falo otimista, não falo que você tem que ser irresponsável, de maneira alguma. O otimismo, a responsabilidade faz parte do otimismo. Mas é importante que você entenda que essa forma diferente de olhar, esse pensamento diferente que você pode ter, ele vai ajudar muito você. Existem pessoas que são tão negativas nas coisas que elas falam, ou muitas vezes nas coisas que elas pensam sobre elas mesmas. Deixa eu dar mais um exemplo para você. Há um tempo atrás, atendi uma moça lá no meu consultório e ela tinha uma visão muito, muito negativa sobre ela. E eu disse para ela: amada, vamos imaginar que você fez um bolo, um gostoso bolo de chocolate, e você cortou esse bolo em 10 pedaços. E você deu esses pedaços, um pedaço para cada pessoa. Então 10 pessoas comeram esse bolo. 9 pessoas te disseram que esse bolo estava bom. E uma pessoa disse que esse bolo estava ruim. O que você entende disso? Ela olhou para mim e disse assim: Fran, eu entendo que 9 pessoas mentiram para mim. Pensa o quanto deve ser difícil você viver a sua vida sempre com um olhar tão negativo sobre tudo. Pensa o quanto deve ser pesado para você não conseguir ver que depois da chuva vem o sol. Depois do inverno vem o calor, vem a primavera, vem o verão. Pense como deve ser difícil você sempre olhar para você e ver incapacidades. Mas deixa eu te contar, esses pensamentos nem sempre são reais de que você é incapaz. Sabe, existem alguns pensamentos que a gente assume na nossa vida, existem alguns pensamentos que a gente passa a acreditar neles, mas na verdade esses pensamentos eles não são reais. Existem pensamentos que nós passamos a assumir eles como sendo verdade, mas eles são apenas falácias. Deixa eu contar para você um pensamento comum que muitas vezes gira aí pelo senso comum e não é uma verdade. Talvez você já tenha escutado a seguinte frase: homem não presta. Você já ouviu falar sobre essa frase? Eu já escutei essa frase algumas vezes, inclusive algumas vezes no meu consultório. Algumas mulheres decepcionadas com o relacionamento com alguns homens, maridos, namorados, enfim. E de vez em quando eu ouço essa frase: Fran, homem não presta. Mas sabe que essa frase ela cresceu, se tornou popular e muitas pessoas falam, mas isso não é uma verdade. Homem presta sim. Existem mulheres também que não têm bons comportamentos, que a gente poderia dizer, mulher não presta, homem não presta. Não, gente. Existem pessoas de bons comportamentos, de bom caráter, independente se são homens ou mulheres. E muitas vezes nós tomamos essa frase, que homem não presta, como sendo algo verdadeiro. Só que não é verdadeiro. É uma frase que muitas vezes foi dita. Muitas vezes algumas pessoas acreditam nela, mas é uma frase real. É uma frase que de tanto ser repetida, ela se tornou comum.
mas não quer dizer que ela se tornou verdadeira. Talvez a forma como você tem olhado para você, as coisas que você tem dito sobre você, ou pior, as coisas que você tem pensado sobre você. Talvez de tanto você pensar, parece que elas são reais. Mas vai por mim, elas não são. Talvez você que está me ouvindo agora é como se fosse um bonsai. Você conhece um bonsai? Um bonsai é uma arvorezinha pequenininha, uma arvorezinha de bandeja. O bonsai não cresce. Sabia que o bonsai não cresce? O bonsai não cresce. Mas não cresce não porque ele não possa crescer. Ele não cresce porque ele é impedido de crescer. O bonsai é impedido de crescer. Ele é amarrado, podado, impedido de crescer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você plantar o bonsai, impedir e parar de impedir que ele cresça, ele vai crescer e se tornar uma árvore grandiosa como qualquer outra árvore. Talvez você é um bonsai, tem muito potencial, mas não está conseguindo progredir na sua vida, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, porque talvez você tem coisas que te impedem de crescer. E pela minha experiência profissional, eu posso afirmar para você que uma das coisas que mais impedem as pessoas de crescer é o que elas pensam sobre elas mesmas. Se nós olharmos para Jesus, quando Jesus andou aqui pela terra, Jesus era alguém que sabia quem ele era. E mais, ele era alguém que tinha um pensamento positivo sobre ele. Ele não tinha vergonha de dizer que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha vergonha nenhuma de afirmar para quem fosse que ele poderia perdoar pecados. Jesus dizia aos enfermos, e Jesus curava e ele falava: perdoados estão os teus pecados. Porque ele sabia quem ele era e ele não tinha medo nenhum de falar sobre quem ele era. E ele nos deixa uma lição muito importante. Quem somos nós? Que pensamentos temos sobre nós mesmos? Agora você vai ouvir um lindo louvor, Isaías Saad, que fala ousado amor. E depois do nosso intervalo, nós continuaremos com esse assunto extremamente importante para a sua felicidade. Não saia daí, já já nós voltamos. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim.
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Em 4, o seu encontro com quartetos na Rede 7. You better pray, you better stay down on your knees till the light comes shining through. You better see, you better shout. O melhor do Brasil e do mundo tocamos para você. Walk on the raging sea. Sweet Jesus, while you're walking on the water, won't you walk on out and play? O mar em terra firme, Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em 4, sempre aos sábados, à 1 da tarde, ao vivo. Vencerão a grande tribulação e lavarão suas vestes. Em 4, louvor em quarteto. Apresentação Carlos Júnior. Rede 7, Esperança para o mundo. Se alegram
A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil. Esperança para o mundo. A Rede 7 tem para você o programa Musicalizados. Eu, Rebeca Gondim, estarei juntinho com você que gosta de louvar, de adorar e de exaltar ao grande Deus. Todas as sextas, das 6 às 7 da noite. Nas tardes de domingo, temos para você o programa 7. Sua semana começando com perfeição. Eu, Sávio Martinez e você na mesma conexão. Todos os domingos, 4 da tarde. É o nosso encontro. Programa 7, em perfeição com você. facebook.com/Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, olá, voltamos para o último bloco já do nosso programa, para entrarmos aqui em algumas conclusões importantes. Agora são 10 horas e 36 minutos. Você, querido ouvinte, ligado aqui na Rede 7. Você viu quantos programas legais a Rede 7 tem proporcionado para você? Então, se você não curte a Rede 7 no Instagram, Facebook, se você não tem um aplicativo da Rede 7 no seu celular, baixe, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia a dia. Tem muita coisa boa aqui preparada para você. Por falar também em redes sociais, quero convidar você para que se inscreva lá no meu canal do YouTube, que me siga no Instagram, no Facebook, é Franciele da Silper, Franciele com um L só e E no final, e da Silper com L também, tudo juntinho, e você vai encontrar um ótimo conteúdo ali nas minhas redes sociais. Quero aproveitar também esse momento para mandar um grande abraço para os meus amigos, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Estarei com eles no dia 9 de outubro. Estarei lá reunido com eles falando uma mensagem muito especial para as mulheres. Então, os amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus, estaremos juntos aqui na cidade de Caxias do Sul. Um grande abraço a todos. Muito bem, nós vamos continuar então com o nosso assunto de hoje, que é sobre o pensamento, a forma como nós pensamos sobre nós mesmos, a forma como nós nos vemos e o quanto isso pode contribuir para a nossa felicidade, para o nosso sucesso. Então é importante que você pare para avaliar sobre as coisas que nós já conversamos. Deixa eu te dar mais uma dica. Se por acaso você não ouviu os nossos outros programas da Rede 7, você pode buscar eles em 2 lugares. Um deles é na abinha do que tem ali na página da Rede 7, lá onde diz podcasts. Você pode encontrar os nossos programas ali, ou então lá no meu canal do YouTube, que é lá no Franciele da Silper, você vai encontrar também os outros programas, caso você não tenha escutado. E mais, se você está ouvindo esse programa agora e pensou assim, fulano tinha que ouvir esse programa, minha amiga, meu irmão, meu cunhado, você pode também procurar a partir de quinta-feira nessas redes aí que você vai encontrar, tá? Tanto na abinha lá da rede7.com, lá no podcast, ou então lá na minha página do YouTube você vai encontrar também esse programa lá, tá bom? Pessoal, mas vamos continuar então, que é o último bloco, e ele é importante, ele é muito importante. Inclusive, vamos continuar falando sobre esse assunto de como nós pensamos sobre nós mesmos em outros programas. Então, aproveite, que é um conteúdo muito importante que pode certamente modificar a sua vida. Mas eu preparei aqui para você uma lista de coisas que podem melhorar o seu dia pelo simples fato de você aprender a ter um pensamento saudável e otimista. Primeira coisa importante, ele vai proporcionar para você bom humor. E bom humor é de extrema importância nos dias em que nós vivemos.
Estarmos e olharmos para a vida de uma forma positiva, com bom humor, faz toda a diferença. Isso faz com que a sua vida não fique pesada. Isso faz com que você se torne uma pessoa mais atrativa, mais atraente. Isso faz com que as pessoas queiram estar com você. Ninguém gosta de estar perto de gente sempre carrancudo, gente sempre de cara fechada. Isso é um problema, fecha portas. Um sorriso abre portas, aproxima pessoas. E quando você tem um pensamento otimista e saudável, isso proporciona para você dias com bom humor. Isso proporciona para você dias mais leves. E isso é de extrema importância. Outra coisa importante que o pensamento saudável e otimista vai dar para você vai manter as suas boas relações sociais. Você sabia que quanto mais você consegue ter um olhar positivo, otimista, você consegue melhor se relacionar com as pessoas? Quando a gente fala de relacionamento, gosto de lembrar você sobre aquilo que já temos conversado em outras vezes, que é sobre o nosso relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com as outras pessoas. Quem consegue ter um olhar otimista, um olhar saudável, é aquela pessoa que vai conseguir manter boas relações sociais. Hoje pela manhã, recebi em meu consultório uma jovenzinha e ela me disse assim: Fran, eu preciso ter bons amigos. Eu sinto falta de bons amigos. E olha que essa é uma questão interessante. Nós sentimos falta de podermos nos relacionar com outras pessoas, de podermos conversar, de podermos dividir as coisas boas, bons momentos. Então é importante que você leve em consideração. É muito importante que você leve em consideração que esse pensamento saudável e otimista pode proporcionar para você algo assim. Também o pensamento saudável e otimista faz com que você tenha um melhor rendimento no seu trabalho, na escola, faz com que você consiga alcançar as suas metas e os seus objetivos de uma forma mais eficiente. Então, quando você tem esse olhar, você torna-se alguém que desenvolve as suas tarefas com mais eficácia. E isso é muito importante. Quando você tem um olhar saudável, como eu já falei antes, o fato de você se tornar alguém atrativo aproxima as pessoas de você. Gente carrancuda afasta. Outra coisa importante, serve como barreira à ansiedade. Sabia disso? Sabe por que serve como barreira à ansiedade? A gente já conversou sobre isso em outros programas. Porque quando você é um ansioso, você sofre com coisas que ainda não aconteceram. Você sofre com coisas que estão lá no futuro, lá na frente. E esse sofrimento sempre sabe por quê? Porque você não imagina um final que vai dar tudo certo. O ansioso sempre imagina um final trágico. E ele sofre com esse final trágico. Por isso que quando você tem um olhar positivo, um olhar otimista, você não sofre, é uma barreira com a ansiedade. Fortalece a autoestima, esse é outro ponto importante que o pensamento saudável e otimista vai fazer por você. Vai fortalecer a sua autoestima, vai reduzir a sua dor física e o seu sofrimento. Isso é muito real e importante que você entenda. Outra coisa importante, ele vai reforçar o seu sistema imunológico. Sabia disso? O pensamento positivo e otimista saudável, ele melhora o seu sistema imunológico, sim. Deixa eu te contar por quê. Quando nós estamos em uma situação estressante, o nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol. É liberado um hormônio na nossa corrente sanguínea chamado cortisol. O cortisol é importante no momento de estresse porque ele faz com que aconteçam algumas coisas no teu corpo que vão te ajudar a passar por aquele momento estressante. Mas tem um pequeno probleminha aí. O cortisol ele deve ser lançado na nossa corrente sanguínea em pequenas porções. Só que quando você sempre está com pensamentos estressantes ou em situações estressantes, o nosso cérebro não diferencia muito bem um pensamento estressante de uma situação real estressante. Então, como ele não faz essa diferença muito bem, sabe o que acontece? Está sempre sendo liberado na sua corrente sanguínea cortisol. E quando os níveis de cortisol sobem, você fica doente, porque o seu sistema imunológico não fica mais bonzinho, não. Acontece uma alteração ali. Entre outros problemas,
que essa situação pode gerar. Então, cuidado com aqueles pensamentos que você tem alimentado sobre você. E também o pensamento otimista saudável ajuda você a se recuperar de situações que você tem passado, por exemplo, uma cirurgia ou algo do tipo. E para eu já ir encerrando, é muito importante que você aprenda a ter pensamentos positivos sobre você mesmo. Talvez você é alguém que, assim como no bloco anterior, os seus pais talvez disseram coisas para você, ou a vida, ou situações que você passou acabaram ensinando você de que você não é capaz. Mas deixa eu te contar, essa situação, esse quadro, ele pode mudar. Com certeza ele pode mudar. Aprenda a ter pensamentos positivos sobre você mesmo. Cuidado com as comparações. Existem muitas pessoas que se comparam com outras. Você não tem que ser melhor que os outros. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Você não tem que superar o que os outros fizeram. Você tem que superar você mesmo. Se hoje você foi bom, seja melhor amanhã. Mas não seja melhor que o outro, seja melhor que você mesmo. Para de criar expectativas para que outros tentem alcançá-las. Não. Crie você as tuas próprias expectativas e supere as tuas próprias expectativas. Para de ficar se comparando com as pessoas nas redes sociais. Aquilo que é colocado lá, aquelas fotos, elas não são reais. Muitas delas têm filtros. Muitas delas foram tiradas inúmeras fotos até que fosse encontrada uma que se encaixasse, que ficasse boa. Então pare de se comparar com as pessoas nas redes sociais. Pare de se comparar com os outros. Pare de ser insatisfeito com quem você é. Pare de ser satisfeito com a sua vida. Se ame. Se ame. E porque você se ama, se melhore. Se você olha pra você e você se ama, gordinho ou gordinha, se ame, gordinho ou gordinha. Mas se isso incomoda você, então faça algo pra melhorar. Se você olha pra você e você pensa assim, eu queria tanto poder estudar, mas então vá atrás, faça algo por você. Pare de esperar que os outros façam coisas por você. Corra. Vá! Eu acho interessante que na Bíblia, Deus ele é o Deus do impossível, mas Ele incentiva você a fazer o possível. Deus, Ele é o Deus que faz aquilo que você não pode fazer. Se nós olharmos, por exemplo, para a história de Noé, Deus fez por Noé o que Noé não podia fazer, mas aquilo que Noé podia fazer, o Noé teve que fazer. Então existem coisas na sua vida que você pode fazer para aprender a olhar para você de uma forma diferente. E uma dessas coisas é reconheça quais são os teus valores e as tuas habilidades, porque você tem. Você é uma criatura maravilhosa do nosso Deus. E você tem habilidades, você tem valores. Deixa eu te contar uma coisa. Eu cresci em uma família muito musical. Meus tios, meu pai, meu irmão, todos cantam. E cantam muito bem. E eu sempre quis cantar. E um dia, na minha igreja, foi feito um grupo de meninas. E eu cantava nesse grupo. Até que um dia, a moça que nos ensaiava, ela olhou para mim e falou assim: "Você não canta nada." Nossa, foi muito doloroso ouvir essas palavras. Mas eu aprendi algo interessante. Eu não tinha habilidade de cantar e ainda não tenho. Mas eu tenho tantas outras habilidades que fazem com que eu possa contribuir com tantas pessoas à minha volta. Aprenda que você tem habilidades também e que você tem valores que você tem e que são especiais, muito especiais. E aprenda a valorizar isso que é seu. Reconheça que você tem, destaque os teus valores, não tenha vergonha de dizer que você tem determinado valor se você o tem. Não tenha medo de reconhecer se você tem uma qualidade, não tenha medo. Não tenha medo de dizer que o que você pensa sobre você em público, não tenha medo. Aprenda a se valorizar, a olhar para você com misericórdia, a olhar para você com carinho, a olhar para você com respeito. Aprenda a fazer isso e eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais feliz. Mas também é importante que você aprenda que você tem limitações. Sim, você tem limitações. É importante que você lembre que as suas limitações são coisas que você precisa melhorar.
São coisas que você talvez precisa olhar de uma forma diferente. Você precisa parar e pensar. Porque sim, você tem defeitos e eu também os tenho. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Sem sermos dodóizinho. Encararmos e resolver. Isso é de extrema importância. Aprenda a valorizar as tuas conquistas. Aprenda a valorizar as coisas boas que você já fez. E impeça completamente pensamentos que sejam autodestrutivos. Como? Às vezes os pensamentos autodestrutivos, eles vêm e você nem sabe de onde. Então não se demore pensando neles. Não se demore acariciando esses pensamentos dentro de você. Não faça isso. Afinal de contas, Deus, Ele sempre mostra pra gente que não é esse o caminho. Diante de todos esses conselhos que você ouviu no programa de hoje, eu quero encerrar agora com um verso bíblico no nosso tempo de orar. Então preste muita atenção, que nesses últimos minutos do nosso programa, nós estamos entrando numa área muito especial, agora, que é o tempo de orar. Tempo de orar. Momento de oração. Tempo de orar. Uma das lindas promessas que é feita na Bíblia pelo nosso Salvador está no livro de João, capítulo 14, verso 1. E ali diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Eu quero refletir com você nessa primeira frase. Não se turbe o vosso coração. Os vossos pensamentos, as vossas emoções. Não ande com eles sempre em turbulência. Acalme, aquiete. Deus fala, crede em Deus, crede também em mim. Se tem alguém que pode acalmar, se tem alguém que pode ajudar você, esse alguém é Deus. Ele inspira pessoas para poder falar para você sobre esses assuntos. Ele disponibiliza esse conteúdo livremente na palavra dele para que você possa buscá-lo. E assim como o meu amigo João Pedro falou na reflexão do programa, na reflexão final do Gospel Hits, você pode orar e falar com Deus. Então, não se turbe. Não transforme em turbulência, em tristeza, em dor o seu coração. Acalme-se, fique tranquilo. Se até agora tudo tem sido turbulência, calma. Olhe por uma perspectiva diferente. Seja diferente. E você vai ver milagres acontecerem na sua vida. Você vai ver coisas incríveis acontecerem, porque você vai aprender a olhar para você de uma maneira diferente. Você vai aprender a se valorizar. Deus, o nosso Deus diz para você, olha, tenha calma. E muitas vezes ele fala pra gente na Bíblia, para que não sejamos ansiosos. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e verso 7, lá é um dos conselhos de Deus para que não fiquemos ansiosos. Não andeis ansiosos, também está escrito no livro de Lucas. Então cuidado, não ande ansioso, cuidado com esses pensamentos negativos que você tem tido. Não se turbe o vosso pensamento. Não se turbe o vosso coração e creia em Deus. E eu tenho certeza que este também vai ser um passo importante. Sabe por quê? Quando nós entramos em contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, isso proporciona pra gente algumas coisas bem importantes. Entre elas é a paz e a consciência tranquila. Paz no coração e consciência tranquila são coisas importantes que o nosso Deus oferece no nosso relacionamento com Ele. Então agora eu convido você para orar, para falarmos com esse Deus tão maravilhoso, para que Ele nos ajude a desenvolvermos bons pensamentos sobre nós mesmos. Assim como Ele fala sobre isso com a gente lá em Jeremias 29:11, quando Ele fala assim: eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu bem sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito.
grande Deus do universo tem pensamentos de paz e não de mal sobre você. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pelo programa que tivemos hoje. Obrigada, Senhor, por nos encorajar a termos pensamentos mais otimistas. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor nos dotou de tantas capacidades. Nos torna, Senhor, conscientes da importância de cuidarmos dos nossos pensamentos. Nos torna, Senhor, conscientes sobre a importância de sermos responsáveis pelos nossos pensamentos. Que possamos, ó Pai, ter forças para lidar com aqueles pensamentos negativos que muitas vezes vêm. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a enfrentarmos talvez traumas, talvez dores que passamos no passado. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar pessoas que possam nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor, para que cada vez mais possamos nos aproximar de Ti. Usa-nos, Senhor, nesses próximos dias. Usa, Senhor, os nossos pensamentos para que possamos entrar cada vez mais em contato contigo e possamos encontrar a paz que tanto procuramos. Pai querido, nos ajude, por favor, Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora eu me despeço de vocês. Nós vamos ouvir um lindo louvor do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. Mas antes eu quero dar uma dica para você. Se você tem enfrentado dificuldades nessa questão de lidar com os teus pensamentos, em primeiro lugar, busque a Deus, é importante. Mas como terapeuta, eu quero te dar um conselho. Busque terapia. Busque ajuda. Não sofra sozinho. As nossas dores, os nossos problemas, eles não evaporam de dentro da gente. Nós precisamos tirá-los de lá. E a melhor forma de fazer é entrar em contato com pessoas profissionais que possam nos ajudar. Me coloco à sua disposição caso você queira conversar. Você já tem aí o meu contato, 54 99201 5601. E se você precisar, entre em contato. Eu tenho certeza que os seus pensamentos passarão a ter uma forma diferente de acontecer. Um grande abraço a todos e acompanhe agora esse lindo louvor, Ministério Zoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua
Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta.